Agora, Band News informa. Tudo sobre atividade física, exercícios, cuidados, treinos, equipamentos, alimentação e saúde. Band News informa. Com Camila Hirsch e Bruna Baroni. Estamos no ar com o Band News em Forma. Olá, ouvintes. Eu sou a Bruna Baroni e comigo a nossa treinadora amor, ela, Camila Hirsch. Olá, Bruna. Olá, ouvintes. É um prazer estar aqui hoje com vocês, trazendo um assunto bem bacana, né, Bruna? Tá mais do que legal, Camila. Tá delicioso. Você, ouvinte, já ouviu dizer que a dieta mediterrânea é a melhor do mundo? O que será que ela tem de tão especial? O que será que ela tem a ver com longevidade? E será que a nossa dieta aqui no Brasil está muito distante dessa mediterrânea? Para responder essa e outras questões, o Band News em Forma tem o prazer de receber hoje a nutricionista Miriam Najas. Doutora, muito obrigada por voltar a participar aqui do programa. Muito obrigada pelo convite. Prazer é meu em estar aqui. Vamos lá. Bom, primeiro vamos explicar o que é essa tal de dieta mediterrânea? O nome é bonito, né? O nome é bonito, o nome é lindo. E essa dieta é uma dieta que hoje, se vocês falarem nos Estados Unidos, as pessoas sabem o que é, na Europa sabem o que é. Uma dieta que está muito difundida no mundo inteiro. Por quê? Porque ela tem essa característica de longevidade. Então ela está muito ligada realmente a esses grupos mais longevos. Os estudos dela, claro, são italianos, né? Essa dieta do Mediterrâneo, da região do Mediterrâneo. Então não é especificamente da Itália, mas é a Itália, a Espanha, a Grécia, o norte da África, toda aquela região do mar Mediterrâneo tem características importantes dessa dieta. E ela é uma dieta que ela está muito ligada a você ingerir gorduras monoinsaturadas, ou seja, nós estamos falando de azeite de oliva. Ela está ligada a você ingerir uma baixíssima quantidade de gordura, não retirada total das... eu estou tentando descrever para vocês a pirâmide do Mediterrâneo, não a retirada total das carnes vermelhas, mas a carne vermelha no ápice da pirâmide, ou seja, ingerindo a cada uma vez por mês, 2 vezes por mês no máximo, e privilegiando mais as carnes magras, ou seja, carne branca, os peixes, o frango, aves como o peru, até as carnes magras dos porcos. Então, do porco, né? Isso é uma característica muito forte da dieta do Mediterrâneo, é a questão da baixa quantidade de gordura. E ela tem, além, obviamente, das frutas, legumes e verduras, sendo altamente privilegiada nessa dieta. Uma característica bacana dela, ela não entra nessa dieta o consumo de alimentos industrializados, quer dizer, são consumos bem baixos de alimentos bem pouco processados, são os que entram nessa composição dessa dieta. E o que perpassa por ela toda, aquilo que obviamente o brasileiro mais gosta de importar é o vinho, né? Então você tem essa característica de ser uma dieta de baixa inflamação, né? Então ela tem nutrientes que levam a isso. Então é por isso que ela é muito famosa. E de fato os estudos mostram que ela tem uma relação muito boa com baixa doença cardiovascular, enfim, o diabetes, e tudo isso é muito positivo para a gente no processo de envelhecimento, ou seja, ter proteção com relação a essas doenças crônicas. É por isso que ela ficou muito famosa. E é uma dieta muito gostosa, claro, privilegiando azeite, você está privilegiando azeitona, que são coisas de um paladar bastante interessante, mas infelizmente é uma dieta bem cara. Porque a composição dela também tem muitas nuts, então aí eu estou falando de castanha de caju, eu estou falando de amêndoas, pistache, que são oleaginosas muito caras para a nossa população brasileira, mas elas são ótimas, com certeza. Quem tiver condição de comer, não tenha dúvida que tem que comer esse tipo de alimento e usar o azeite de oliva, inclusive, para preparar suas refeições. Miriam, a gente, quando fala, você explicando assim, detalhando bastante a dieta mediterrânea pra gente, a gente consegue perceber que, na verdade, ela parece que ela foi organizada, né? Tirando o lado, acho que mais do vinho, mas parece que é organizada, e é muito o que
a maioria, ou pelo menos o acesso aos nutricionistas que eu já tive, que os meus alunos, ou que eu sempre indiquei, que a gente sempre procurou, é muito mais nesse sentido de aprender a lidar com os alimentos que a gente tem, né, evitando os industrializados, do que assim, a dieta da lua, a dieta do abacaxi, tira um simples, vamos tirar toda a proteína, vamos tirar toda a gordura. Não, ela deu um nome para uma organização de uma alimentação praticamente saudável, te escutando falar isso tudo, né? Exatamente, isso é incrível, Camila, é bem isto, a gente precisa entender, porque senão fica parecendo que eu não posso fazer dieta mediterrânea porque eu não vou ter dinheiro para comprar castanha de cana, mas eu tenho condição de organizar a minha vida alimentar de uma forma saudável. Então ela nos dá norte, e é interessante porque ela dá norte para o mundo inteiro, para qualquer país. Isso que é interessante da dieta do Mediterrâneo, você entendeu? Porque tudo que compõe aquela dieta, de uma forma ou de outra, o mundo inteiro consome. É diferente, por exemplo, da gente pensar, vamos pensar na nossa dieta do Brasil, nós podemos fazer tranquilamente. Sem dúvida, você falou, eu imagino que os ouvintes consigam, se alguém sentar e organizar, tem acesso a isso tudo, né? Total, não tem acesso total. Então é algo bastante interessante porque a gente aqui consegue também desmontar. O Brasil não está fora dessa. Ele consegue realmente colocar naquilo que é um padrão de alimentação saudável, o indivíduo comendo arroz, comendo feijão, comendo verduras e comendo salada crua e comendo azeitona, ele está fazendo a dieta do Mediterrâneo. E usando uma quantidade baixa de óleo, o azeite aqui é mais caro, mas o óleo, os poliinsaturados também são ótimos, óleo de milho é ótimo, enfim, são óleos que a gente pode utilizar e com certeza teremos uma qualidade dietética muito boa. Então, ela é interessante por ter esse norte, entenderam? Porque ela pega realmente o mundo inteiro, se quiser, tirando, claro, a Ásia, que ali tem características muito diferentes em termos de alimentação, mas nós estamos falando de dieta mediterrânea que pega o norte da África. Então, é muito interessante isso da dieta do Mediterrâneo por esse motivo. Então, é possível a gente fazer no mundo inteiro e dá para organizar aqui no Brasil, com certeza. Só para a gente entrar um pouquinho em questões um pouquinho mais técnicas, de nomear propriedades nutricionais, o que exatamente tem nessa dieta que a gente pode associar com a longevidade? Ômega 3, ela tem as frutas vermelhas que são antioxidantes interessantíssimos, ou seja, ela não permite que a gente produza tanto radical livre. Porque como você foge muito das gorduras saturadas, você foge muito de conservantes, de corantes, você começa a não ter um trabalho do teu corpo de inflamação muito alto. Então ela é uma dieta anti-inflamatória. Essa é uma característica muito forte dela. Ela é rica em ômega 3, por exemplo. E ômega 3 hoje é um nutriente bastante importante para nós em todos os artigos mostram assim, ômega 3 entrando como a vitamina D em praticamente todos os tratamentos de câncer que você possa imaginar, entendeu? Então a saúde entra de um modo geral, não pensando na doença, mas pensando na saúde, você coloca todo mundo num patamar muito, muito bom. O assunto de hoje do Band News em Forma é a dieta mediterrânea. Daqui a pouco a gente volta a conversar com a nutricionista Miriam Najas sobre isso. E como já foi dito aqui, azeite é uma das preciosidades dessa dieta. E o que não falta é opção de tipo e de preço aqui no Brasil, né, Camila? Pois é, e eu acho que tem também muito lugar, né? A gente tem aqui espaço, tem clima, tem solo, então vai dar para ter uma grande variedade. É o que eu espero, porque eu amo azeite. Bom, e a gente vai viajar agora para Porto Alegre para saber mais dessas variedades. Quem traz as informações para a gente é a Eduarda Oliveira. A produção de azeites tem crescido no Brasil, e em especial na região sul do país. No estado gaúcho, apenas neste ano, 3 premiações foram para o Rio Grande do Sul pela qualidade dos azeites. A safra 2023 da Estância das Oliveiras, Lagar de Viamão, na região metropolitana de Porto Alegre, já é reconhecida em competições
premiações internacionais no Japão e na Grécia. Um dos sócios da Estância das Oliveiras, Rafael Goelzer, destaca que a cultura do azeite de oliva no Brasil é um grande desafio, principalmente por ser recente. Enquanto alguns países produzem azeite de oliva há mais de 1000 anos, o Brasil está há 20 se dedicando aos olivais. O pai dele foi pioneiro no cultivo das azeitonas. Tem regiões no Brasil que produzem mais quantidade de azeitonas que a nossa região onde está a Estância das Oliveiras. Porém, o que ganha campeonatos, o que faz um azeite de classe mundial, não é a quantidade que tu produz, e sim a complexidade desse azeite. São todos os sabores que são identificados quando fazem a análise sensorial daquele azeite. Azeites extraordinários chegam a ser identificados até 7 sabores distintos. Os nossos azeites, nas análises internacionais, eles têm identificado até 12 sabores distintos dentro dos nossos azeites. No mundo existem mais de 2.000 variedades de azeitonas, mas elas podem ser divididas em 3 categorias: para azeite de oliva, de mesa e de dupla aptidão. O especialista em azeites e autor do Extra Fresco, o Guia de Azeites do Brasil, Sandro Marques, destaca que o solo apropriado e a persistência dos produtores da área fizeram o sul do país ser um polo produtor de excelência. Os produtores gaúchos e brasileiros em geral foram muito guerreiros no sentido de acreditarem num cultivo que a gente sabe que é um cultivo super nobre, mas que a gente não tinha referência no Brasil. Segundo, a gente tem a vantagem de já iniciar a produção sem cometer erros que outros países, inclusive países muito tradicionais, cometem, né? O terroir de Viamão, onde fica a Estância das Oliveiras, é mais um dos diferenciais e onde pode estar o segredo de tantas premiações. Além disso, toda a plantação tem um espaçamento diferenciado, adotando ações de manejo que trazem um resultado superior ao azeite e utilizando de colheita de forma manual. Essas podem ser algumas das razões dos azeites do Lagar estarem entre os 10 melhores do mundo. Azeite, peixe, castanhas, essas são algumas das joias da dieta mediterrânea, que é o assunto de hoje do Band News em Forma. E a gente está recebendo a nutricionista Miriam Najas, especialista em envelhecimento, para falar sobre esse tema. Miriam, que alimentos que a gente poderia dizer no envelhecimento que não poderia faltar, por exemplo, na dieta de alguém? A gente às vezes, por exemplo, a gente fala, eu já escutei falar que quem tem, por exemplo, infecção urinária, é importante comer, romã, exatamente, é a romã que a gente né, assim, tem alguns alimentos, assim, quais são, assim, algumas coisas que a gente poderia relacionar que ajudam? A gente sabe que não existe o salvador da pátria, né, e único, mas não tem alguns alimentos que não poderia faltar na vida de uma pessoa 50 a mais, Porque o envelhecimento, a gente sabe hoje que tem gente que está muito bem com 70, 75 anos, e tem gente, né, mas o que a gente não poderia deixar de comer? Pois é, quando você olha a internet sempre me diverte muito com isso, porque sempre tem uma coisa assim, os 10 alimentos que você não pode perder em tal coisa e tal. O que é importante a gente pensar, e obviamente isso não é verdade, ninguém come um único alimento. Nós somos onívoros, nós comemos de tudo e devemos comer de tudo. O grande charme da alimentação do ser humano é que ele consegue não ter deficiências nutricionais, porque de fato ele tem uma dieta variada. A variação da dieta é a coisa mais importante. Toda vez que você tem uma dieta monótona, ou seja, comendo sempre as mesmas coisas, você vai ter deficiências de alguns nutrientes. Então, isso não pode acontecer. O que a gente precisa é exatamente conseguir fazer a variação. Tanto é que essas dietas, como você citou anteriormente, só do abacaxi, só da sopa, obviamente são dietas que levam o indivíduo a ter, entre aspas, o que eu vou falar, uma desnutrição, porque ele vai perder nutrientes que ele não vai conseguir recuperar. Então, o que a gente precisa ter dentro daquilo que eu chamei de uma dieta saudável
são todos os grupos. Eu tenho que ter carboidratos, e aí os carboidratos, lembrando, eles estão sim nos pães, eles estão nas batatas, no arroz, ele está esparramado em vários alimentos. Eu tenho que ter a fonte de proteína, que estão nas carnes, como eu falei anteriormente, nos grãos, na proteína vegetal, que está lá nos grãos, no feijão, na lentilha, no grão de bico e etc. E eu tenho que ter as proteínas animais. E de preferência que a proteína animal aconteça nas 2 refeições principais, tanto no almoço quanto no jantar. Essa situação permeada com uma gordura que não seja uma gordura saturada, ou seja, gordura de coco, como gordura do porco, para cozinhar, que agora voltou uma moda achando que a gordura do porco faz bem. Não, ela é gostosa, mas fazer bem ela não faz. Ela pode ser gostosa, mas ela não faz bem. Porque obviamente ela é uma gordura bastante saturada. Então tem situações, se eu consigo fazer isso e trabalhar com esse tipo de gordura, eu estou muito bem. E o que não pode faltar é alimento. O que a gente não pode é ir tirando refeições da nossa vida, porque o nosso corpo vai chegar um momento que ele não dá conta. Porque se eu tiro uma refeição, eu enriqueço esse horário com alimentos processados ou ultraprocessados, que é tudo que a gente não quer. Então, às vezes as pessoas falam, mas é bom comer à noite? Claro que é bom comer à noite. Parece que as pessoas fazem 60 anos, pronto, elas não podem mais jantar. Porque o estômago descobriu que fez 60 anos e pronto, agora ele não funciona mais, né? Isso é uma Fica boa... só na sopa, que eu não quero falar da sopa, mas eu amo sopa. E acho que sopa pode ser muito nutritiva, mas eu entendi, né? A pessoa tira a refeição. A pessoa tira, e sopa é óbvio que a gente pode tomar e deve tomar sopa. Eu só não posso ficar almoçando sopa e jantando sopa e achar que eu vou fazer uma dieta de sopa por 6 meses e vou ficar bem. Não, você vai emagrecer, mas você vai ficar muito mal. Então, esse jogo de não só uma coisa é que nós precisamos sempre pensar e fazer. E aqui no Brasil a gente tem condição de norte a sul desse país, com uma variedade incrível de alimentos que a gente tem, de conseguir fazer esse tipo de dieta bem saudável para o país inteiro. E o leite, eu queria também desmistificar essa parte do leite, que agora virou essa situação, parece que o mundo tem intolerância à lactose, o que não é verdade. O que nós temos, e aí sim, a partir dos 50 anos, e principalmente para aquelas pessoas que comeram de forma mais acentuada, os mineiros, por exemplo, né, que comeram de forma mais acentuada queijo e leite a vida inteira, em grandes quantidades, eles vão ter uma produção de lactase, que é a enzima que quebra a lactose, eles vão ter essa enzima diminuída de produção. Se ela está diminuída de produção, obviamente eu vou tomar um copo de leite e vou me sentir estufada, com gases, vou me sentir super mal. E aí vem aquela coisa, tá vendo? Corta o leite porque o leite tá te fazendo mal. Não, o que tá fazendo mal é que você não tem lactase, que quebra a lactose do leite. E, portanto, a molécula é muito grande, vai direto pro teu intestino e vai te estufar. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se você usar um leite que já está enriquecido de lactase, que hoje no mercado chama-se leite sem lactose, não existe, obviamente, nenhum leite sem lactose. O que existe são produtos enriquecidos de lactase. Você não vai ter problema nenhum dos 50 em diante continuar tomando leite, que é uma grande fonte de cálcio e que nós precisamos muito dessa fonte de cálcio depois dos 60 anos. Eu achei maravilhoso, porque eu tenho algumas pessoas próximas que me desenharam exatamente esse quadro. Obviamente, aqui a gente falando que ninguém está dando uma consulta, é muito individual, né, Miriam? Isso é fato, mas algumas pessoas, algumas mulheres falando dessa sensibilidade com o leite, e todas na fase, aí eu tenho 3 alunas de 53 e 61 anos, mais ou menos. E é isso aí, e você vai sentir sempre elas falando que tem um problema, e o problema é esse estufamento, mas não tem nada a ver com o coitado do leite, tem a ver com a lactose, e ela não tem intolerância, ela tem uma baixa produção de lactase, porque a pessoa que vai ter a intolerância à lactose, isso pode acontecer quando é pequena, porque ela passou mal de bebê, gente, o bebê já começa tomando leite. Quem tem a intolerância, você vai ver a criança ter a intolerância, e isso, ela vai crescer com
sempre muito magra, com deficiências, é uma coisa bem complicada. Ela cursa normalmente com uma intolerância ao glúten, é uma doença, isso é diferente. Sim. E qual que é o leite que você disse que a pessoa aí pode substituir? Não, qualquer leite, esse leite que você acha no mercado hoje que está escrito sem lactose, qualquer um. Aliás, tem milhões de iogurte e leite, todos escritos sem lactose. Isso é um erro da rotulagem, porque na verdade não é sem lactose, ele é enriquecido de lactase e, portanto, ele quebra a lactose. Ele tá com a lactose pronta para ser absorvida. Ela tá quebradinha, então ela vai entrar, vai ser absorvida e não vai dar gases. Ponto, é isso que acontece. Comer peixe é um dos segredos do sucesso da dieta mediterrânea, por isso a gente convocou a repórter Rebeca Beatriz, de Manaus, para trazer uma receita típica da região amazônica. Vem que tá na mesa! O jaraqui, peixe típico dos rios do Amazonas, não pode faltar ao cardápio dos amazonenses. Ele é o mais pescado, vendido e consumido no estado. Com o corpo prateado e escamas brilhantes, o jaraqui é um dos peixes mais populares da região amazônica. Ele mede cerca de 30 centímetros e pesa aproximadamente 1 quilo. O chefe de cozinha, Cláudio Procópio, dá dicas sobre o preparo e formas de servir o pescado. Há um dito popular aqui no estado do Amazonas que diz: quem come jaraqui não sai mais daqui. O jaraqui é maravilhoso, ele é rico em ômega 3, um peixe que agrada a todos os paladares. Pode-se servir ele com arroz e castanha do Amazonas, uma delícia. Cozinha o arroz normal, acrescente 1 colher de manteiga e a castanha do Amazonas junto. É uma combinação perfeita. Jaraqui com molho de camarão e arroz com castanha do Amazonas. A iguaria faz parte da dieta mediterrânea, aquela que inclui o consumo de comida fresca e natural. Segundo a nutróloga Elza Fan Gomes, a variedade da culinária amazônica possibilita uma dieta rica em alimentos naturais. Grande quantidade de pescado, opções aqui, né, jaraqui, tambaqui. São alimentos também riquíssimos em gorduras monoinsaturadas, ômega 3, importantíssimos para a saúde cardiovascular. Inclusive, também o azeite é utilizado em alguns pratos da região. A questão da castanha, um alimento que é muito consumido na nossa região, é saudável, também riquíssimo em gorduras boas, né? A alimentação mediterrânea traz benefícios à saúde dos olhos, pressão arterial e também funciona como antidepressivo. Com todas essas características, é até difícil recusar. Vai um jaraqui? E aí, Camila, vai um jaraqui aí? Nossa, me deu muita vontade, porque primeiro que o jaraqui deve ser uma delícia, mas esse complemento todo, com castanha, com arroz, azeite, não tem como ficar ruim, né? Com certeza, e a gente ouviu bastante aqui que tem tantas opções de você preparar o peixe, né? Isso que é muito legal também. Ah, sem dúvidas, e acho que a gente podendo optar por opções saudáveis e diferentes, para não ficar sempre aquela mesma coisa, acaba dando fica um pouquinho mais prazeroso, né, a gente experimentar alguma coisa sempre diferente com outro tipo de receita. O Band News Informa está recebendo hoje a nutricionista Miriam Najas para falar sobre dieta mediterrânea e também sobre alguns hábitos alimentares relacionados à longevidade. Eu queria fazer uma pergunta sobre o que você falou, Miriam, da gordura do porco, é a banha do porco, né, que a gente está falando aqui. Isso, Bom, a minha família é do interior de São Paulo e eles usam muito banha de porco. Minha avó usa muito banha de porco para cozinhar. Aí eu fiquei na dúvida, né, assim, mas então é o caso da gente orientar as pessoas, porque é o quê? Os óleos que estão no mercado vão ser melhores do que essa banha? Essa banha, como que a gente pode orientar, então, para não falar errado aqui? Mas vamos por partes. Primeiro com a sua família, que é uma questão individualizada. Se a tua família é do interior e ela está acostumada a cozinhar com banha, e eles moram em alguma chácara, sítio, fazenda, e tem uma atividade absurdamente elevada, eles podem e devem continuar como eles sempre ficaram a vida inteira. Não vai lá mexer em time que está ganhando, tá bom? O que nós não podemos é sair por aí dizendo que agora, a partir de agora, cozinhar com banha de porco é super bacana para pessoas aqui. Vamos pensar na cidade de São Paulo, onde trabalhamos todos sentados e etc. E não temos nunca quase nada de atividade física, como até já falamos anteriormente. E aí essa pessoa começa só a colocar
gordura saturada dentro do corpo, ela vai aumentar aquele processo inflamatório que eu falei para vocês anteriormente. Então isso não é bom. A outra moda atual é a gordura de coco. Essa gordura de coco que muitas blogueiras vêm falando, enfim, que ela é ótima, ela é uma gordura altamente saturada. Assim como a gordura de porco, se você utilizar o óleo de coco para cozinhar e você tiver já um colesterol um pouco alterado, você vai aumentar muito os níveis de colesterol sanguíneo. Então não vale a pena a gente orientar esse tipo de coisa. Tem hoje crianças usando gordura de coco, isso não é recomendado. No caso desses óleos que vendem em supermercado, você pode falar um pouco sobre eles, né? Porque são tantos tipos também, e você comentou do óleo de milho, que é uma boa opção. Isso, óleo de milho, óleo de girassol, óleo de amendoim, são todos óleos poliinsaturados, inclusive o óleo de soja também é um óleo poliinsaturado. Mas eles com qualidades diferentes, porque quem determina essa qualidade, aí entra um pouquinho muito técnico, mas são as duplas ligações de carbono que esses óleos têm, ou seja, o tamanho da cadeia de carbono de cada uma dessas gorduras, tá bom? Então isso é uma coisa um pouco técnica. Então, a hora que a gente vê um óleo, a diferença do óleo de milho com o óleo de soja, os dois são poliinsaturados, o que difere é essa cadeia, que aí o de milho vai ser melhor do que o de soja, tá bom? Mas dentre os óleos, qual é o melhor? Seriam os óleos de canola e o azeite de oliva, que são os óleos monoinsaturados, tá? Então, nas gorduras, a gente tem a gordura saturada, que é a gordura do óleo de coco e da gordura de porco, a manteiga, esse tipo de coisa que é saturada. Nós vamos ter as poliinsaturadas, que são os óleos vegetais, óleo de soja, óleo de milho, óleo de girassol, enfim, assim por diante. E as monoinsaturadas, que são as melhores, que é a da dieta do Mediterrâneo, que é o azeite de oliva e o óleo de canola. A manteiga, então, entra junto com a banha de porco, é isso? Sim, senhora. A manteiga é expulsa de todas as geladeiras, é isso? Exatamente, infelizmente, porque ela é boa demais, né? Mas ela é saturada. Não é que a gente tem que jogar fora, não. A gente tem que comer com parcimônia, a gente tem que comer com quantidades adequadas. E se já temos alguma alteração de colesterol, aí sim a gente precisa controlar mais. Miriam, no envelhecimento, a água tem um fator muito importante, é o mesmo fator durante a vida inteira, porque eu vejo muitas pessoas assim, mais velhas, eu vejo, assim, tem tanta gente que toma pouca água, quanto mais... A gente vai ter uma dificuldade, na verdade, da regulação da sede. Então, com o envelhecimento, a gente perde essa regulação da sede. Isso não é só uma pessoa mais velha, você vai ver que de repente uma pessoa que nunca tomou muita água a vida inteira, tomava, mas não era uma grande tomadora de água, no envelhecimento ela vai piorar essa característica. Mas o que acaba acontecendo é que a gente vai perdendo a sensação de sede. Então você esquece de tomar água, isso é fisiológico, tá? Não é doença, né? Isso acontece com todo mundo. Então você tem que forçar. Se você não forçar, aquelas pessoas que estão habituadas a tomar água, elas vão continuar tomando menos, mas elas vão continuar tomando bastante água no envelhecimento. Agora, aquelas que já tomavam pouco, aí vai piorar bem. No começo da nossa conversa, Miriam, você comentou que a dieta mediterrânea ajuda a evitar processos inflamatórios, né? Por que é um problema ter o corpo inflamado? O que quer dizer essa inflamação? Aí é o problema, a gente não sabe que doença está acontecendo, o corpo ele tem que reagir. Imagina para tentar explicar para o ouvinte assim, para ele ficar bem claro, imagina uma inflamação na pele, você fica com ela toda vermelha, né? Então ali você tem todo o seu processo imunológico trabalhando tem que se voltar todo para aquele processo, para que proteja o teu corpo de invasões, de bichos, bactérias, o mundo está cheio delas. Imagina você que o seu organismo não pode ficar desprotegido disso. Quanto mais protegida você tiver, melhor você vai estar. Se o teu corpo está trabalhando lá em processos, por exemplo, excesso de peso, a obesidade, a obesidade, essas células de gordura são células pró-inflamatórias, mas é uma inflamação de baixa intensidade. É claro que quem é diferente de uma pessoa que está com um câncer de mama, por exemplo. Câncer de mama é uma coisa bastante inflamatória,
né? Qualquer doença que você tenha, você está bem inflamada. E aí, se você tem uma alimentação que todos os dias você privilegia o controle disso, ou se fortalece, mantém a sua imunidade bem fortalecida, você dificilmente vai pegar alguma coisa, ou vai ter, se tiver, você vai ter energia para conseguir lutar com ela. Quero agradecer demais a participação da nutricionista e especialista em envelhecimento, doutora Miriam Najas, conversou com a gente aqui sobre padrões dietéticos e mais algumas coisinhas. Doutora Miriam, muito obrigada, viu, pela sua participação. Eu que agradeço muito o convite de vocês, fico sempre à disposição. O Band News em Forma vai chegando ao fim. Hoje a gente falou um tantão de dieta mediterrânea, com várias sugestões para deixar a sua alimentação mais equilibrada. É uma estratégia, Camila, para a gente viver mais e melhor, né? A tal da longevidade. Pois a gente busca isso hoje, né, Bruna? Eu acho que todo mundo busca. A gente aqui no programa não fala só de atividade física, né? Porque a gente está buscando isso. É tudo que envolve para a gente ter mais longevidade. Eu acho que aqui a gente bate de frente esse papo hoje com a nutricionista Miriam. A gente falando da dieta mediterrânea. Eu acho que é uma maravilha, porque não é essa é a melhor. Mas como ela mesma disse durante o programa, que a variação da dieta é o sucesso das dietas, né? E para a gente ser longevo na vida, na alimentação, durante a prática de atividade física, nos pensamentos, nos hábitos, nas atitudes, a gente precisa não ser restritivo demais. Né? A gente tem que estar aberto, a gente tem que fazer com que as variações aconteçam ali e não tirar um monte de coisa e ficar sempre olhando para o mesmo ponto de vista, comendo as mesmas coisas, fazendo exatamente o mesmo movimento, o mesmo caminho. Então eu acho que para a gente ter uma longevidade, essa experiência, essa vivência, essa variedade, ela é fundamental na vida do ser humano. É isso, porque aí fica menos difícil de a gente abandonar, né? Quando restringe demais, é mais fácil de você voltar para aqueles hábitos ruins depois que você para a dieta, né? E você acaba olhando para o lado e tem tanta coisa te chamando e você só pode 2, né? Então essa restrição, ela acaba... Pode ter pessoas, obviamente, Bruna, que consigam fazer isso, né? Mas a gente tem que tentar ver uma coisa que seja saudável, prazerosa e colocar essa variação, essa variedade dentro da nossa alimentação. A gente sabe, a gente está muito acostumado a falar do prato quanto mais colorido, quanto mais diversidade. Então, eu acho que tem que ficar isso na cabeça dos ouvintes e a gente olhar mais para os pratos da gente nessa semana e encarar essas variações. É isso, comer é bom demais. Comer, então, seguindo uma dieta mediterrânea, melhor ainda. Camila, quem quiser se movimentar com você, como é que faz? Das mais diversas formas, fazendo vários exercícios e mudando também, né, todos os estímulos. É só me procurar no Instagram, no @Camila_, aquele risquinho embaixo, Hirsch, HIRSCH. Boa semana, Bruna, e boa semana para todos os ouvintes. O Band News em Forma também está disponível no site bandnewsfm.com.br, no YouTube da Rádio Band News FM e no Spotify. Se cuidem e até a próxima. Você ouviu Band News em Forma.